Olá pessoal, tudo bem? Em virtude do grande problema do coronavírus, espero que todos vocês estejam bem. Essa semana teremos aqui um papo online via Moodle, sistema Moodle, direto aqui da minha casa. Então vou bater um papo com vocês sobre o nosso caso peça de hoje. Peço desculpas, qualquer barulho, tenho cachorro, se ouvirem os latidos não se assustem. Se ouvir algum tipo de grito, não se assustem também. Sou casado, então fiquem tranquilos que não é nada fora do normal. Na aula de hoje, vamos falar um quê? Embargos declaratórios, gente. Cabimento, previsão, artigo 897 da CLT. Previsão expressa no texto da CLT, nossa peça de hoje, embargos declaratórios. Lembrando, os embargos declaratórios possuem natureza jurídica recursal na Justiça do Trabalho. Então lembra que a natureza jurídica dos embargos, recursal. Finalidade, para que servem os embargos declaratórios no nosso ponto de vista aqui no processo do trabalho? Primeiro, sanar qualquer tipo de omissão ou contradição mediante esclarecimento na sentença ou no julgado. Então, toda vez que nós tivermos alguma sentença que seja omissa ou tem algum ponto dela contraditório, nós iremos, por obrigatoriedade, via embargos declaratórios, sanar essa omissão ou contradição. Normalmente, essa finalidade todos lembram e temos também uma segunda finalidade muito importante dos embargos declaratórios. Para quê? Pré-questionamento de determinada matéria não apreciada em decisão, objetivando a interposição de recursos aos tribunais superiores. Então, alguns recursos de natureza extraordinária, exemplo no seu trabalho, recurso de revista, recurso extraordinário, embargos ao pleno do TST. Temos inclusive uma súmula de número 97 que fala da obrigatoriedade do pré-questionamento da matéria via embargos declaratórios com fins meramente pré-questionatórios. Na maior parte das vezes, interpomos a questão dos embargos para sentenças no caso de omissão ou contradição. Questões importantes, peculiaridade dos embargos declaratórios. Não se esqueçam, prazo 5 dias, prazo de 5 dias para a sua interposição. Lembrando que a dobra do prazo nos termos da OJ 192 é possível também aquelas pessoas beneficiadas pela dobra. E lembra também de um efeito importantíssimo dos embargos declaratórios. Qual é? A interrupção do prazo para qualquer outro tipo de recurso. Então lembra, se no caso concreto tivermos uma sentença, embargamos daquela sentença no processo do trabalho, a título de exemplo, o prazo para a interposição do recurso ordinário estaria interrompido e a partir do julgamento dos embargos declaratórios começarão do zero. Então lembra aqui, gente, que um efeito importantíssimo é a questão da interrupção do prazo para qualquer outro tipo de recurso. Questões importantes, peculiaridade dos embargos também muito importantes. Preparo recursal, não há necessidade de preparo nesse recurso de embargos. Os embargos declaratórios não existe obrigatoriedade nem necessidade de preparo. E lembra que pré-questionamento e repetição dos embargos também é desnecessário, ou seja, se entrarmos com embargos declaratórios para sanar alguma omissão do julgado, e a decisão do juízo ou do tribunal for pela manutenção da decisão pelos seus próprios efeitos, não precisamos embargar dos embargos. A matéria já está devidamente pré-questionada nos termos da súmula 297 do nosso querido Tribunal Superior do Trabalho. Lembra que o Tribunal Superior do Trabalho também admite a interposição dos embargos para prestar esclarecimentos no julgado e lembra também que a questão de erros materiais poderão ser requeridos via embargos ou de ofício pelo próprio magistrado. Cuidado! Caso o magistrado ou o tribunal entenda que a interposição dos embargos foi de cunho protelatório apenas para retardar o andamento do feito, temos uma multa possível que pode ser até 2% do valor atualizado da causa. Isso tudo com previsão também no Código de Processo Civil, artigo 1026. Então lembra dessas peculiaridades e lembra da questão da importância e finalidade dos embargos. Uma questão importante também que trata sobre embargos declaratórios. Contra-razões. Existe necessidade, por ter natureza recursal, de quando interpusemos os embargos declaratórios, termos contra-razões da outra parte? Não. Somente teremos a obrigatoriedade de contra-razões, ou seja, a outra parte irá se manifestar sobre os nossos embargos se o juiz for ou pretender conceder efeito
modificativo ao julgado, súmula 278 IOJ 142, súmula 278 do TST, IOJ 142. Lembra aqui também a omissão na fundamentação. Caso tenhamos na fundamentação da sentença, lembrando, tivemos aula de sentença na aula passada, se a sentença for omissa na sua fundamentação, não cabe embargos, ela tem que ser omissa no tocante aos pedidos. Então lembra aqui a questão da propositura dos embargos e as necessidades e peculiaridades dessa importante peça, gente. Então procurei aqui fazer um breve resumo sobre alguma das peculiaridades mais importantes dessa peça para a gente adiantar e falar um pouquinho do nosso caso concreto de hoje. Lembrando que a entrega das peças estão suspensas, mas vocês já estão tendo as peças via Moodle e podem pegar nesses dias de suspensão para já adiantar todo o conteúdo em casa e em sala. O nosso caso de hoje, gente, estou mandando o caso também via arquivos no grupo de WhatsApp da sala de aula e qualquer dúvida podem procurar a gente tanto via Moodle quanto nas nossas redes sociais ou no e-mail. Lembrando meu e-mail julião@globo.com. E as redes sociais vocês têm aí à disposição no dia a dia também. Vamos ver o caso de hoje. Ao prolatar a decisão referente a controvérsias trazidas nos moldes do exercício 4, deixou o ilustre magistrado de apreciar o pedido quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes à peça de ingresso. Observe-se que tal omissão afigura-se mais relevante na medida em que foi o reclamante sucumbente nos limites da prova pericial. Como patrono do reclamante, interponha a medida cabível. Então aqui, gente, um caso simples onde há uma omissão na sentença. Falamos que uma das finalidades dos embargos é a causa de omissão na sentença. E tendo essa omissão, a gente vai procurar aqui interpor a medida adequada. Então, pessoal, o gabarito, embargos declaratórios para sanar omissão na sentença. De forma bem simples, bem direta e bem objetiva, como é que faremos nossa peça? Endereçamento padrão à vara do trabalho, onde a sentença foi proferida. Lembra que nessa peça, processo número pula 3 linhas e depois faz o questionamento com relação às linhas normal, margem respeitada sempre. Vamos lá, nome do embargante, já está qualificado nos autos, não precisa da qualificação. Lembra que também coloca a questão do verbo adequado, opor embargo de declaração nos termos do artigo 897-A da CLT, combinado com 1022 do Código de Processo Civil. Lembra? Aqui, 2 gabaritos eu vou passar para vocês. Um modelinho no PowerPoint e o outro em Word, que veio aqui o gabarito oficial da faculdade. Quem quiser, qualquer um dos dois está correto. Eu sugiro aqui, primeiro ponto específico, tópico dos pressupostos de admissibilidade dos embargos. Lembrando aqui que essa admissibilidade será no tocante à omissão da sentença. Segundo tópico, vamos falar sobre essa omissão ou, eventualmente, em outra situação, sobre a contradição ou também se houver aquele manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso. Lembrando, se for os embargos aqui para fins de pré-questionamento, criaremos um tópico para pré-questionamento da matéria que queremos enviar aos tribunais superiores. No nosso caso, não é esse o tópico que faremos, apenas e tão somente da omissão. De forma simples, direta e objetiva, fala dos fatos, fundamenta juridicamente e peça. Vamos fazer o nosso pedido para que seja sanada a omissão na sentença antes de fazer o fechamento oficial da peça. Então lembra aqui, vamos falar fatos, fundamentos e pedidos, para depois fazer o nosso fechamento com os requerimentos finais. A título de exemplo, podemos colocar isto posto, requer o conhecimento e intimação da outra parte para apresentar manifestação, caso estejamos requerendo efeito modificativo, que não é o caso do nosso problema, tá? Bem como provimento ao presente recurso para que seja sanada a omissão na sentença. Fechamento depois padrão, nestes termos pede deferimento, local / data, assinatura, nome e OAB do advogado, pessoal. Então olha só, caso 5, bem simples, bem tranquilo. Tenho certeza que vocês vão fazer sem maiores dificuldades. Fica aqui agora 2 pontos importantes com relação à nossa aula. Encerrando aqui a aula em vídeo, vamos agora para o Moodle debater o ponto de casa da semana passada. Falaremos agora debate nas nossas redes sociais ou no Moodle sobre o trabalho intermitente.
Então falaremos sobre o trabalho intermitente, lembrando que quem não falou ainda, quem não pontuou em sala de aula, agora é uma boa oportunidade de conseguir os 2 pontos, conforme combinados. Obrigado, pessoal, se cuidem, tenho certeza que está tudo bem por aí. Logo, logo estamos de volta presentes na faculdade, com saudade de vocês. Um beijo a todos.